Salve Maria Santíssima, boa noite, tudo bem? E aí, primeirão, tudo certo? Agora o negócio é com vocês, hein? Primeira coisa, eu queria pedir desculpa por isso aqui. A letra não tá legal, mas primeiro que eu já não tenho letra muito bonita, tá? E segundo, é mais ou menos essa foi a minha dificuldade, ó. Se eu fosse escrever normal aqui para mim na lousa, para vocês ia estar ao contrário, porque eu estou usando a câmera invertida, no modo selfie. E aí eu precisei escrever de trás para frente, meio negócio meio doido, tá bom? Então, liga muito não na letra, só para vocês entenderem o conteúdo que eu preciso conversar com vocês. A gente vai dar uma revisada muito rápida, tá bom? Lá naquele primeiro mês, de início da pandemia, foi o mês de abril, quando iniciaram os novos modelos de aula. Esse modelo consistia em nós organizávamos o conteúdo, tá? Organizávamos tudo direitinho na folha, passávamos para a coordenação e para a direção do colégio, eles imprimiam e essas folhas chegavam até vocês. Então vocês realizavam as atividades que estavam sendo solicitadas e nos davam uma devolutiva em cima do que foi pedido. Aí era atribuída uma nota para esse trabalho de vocês, tá bom? Então a gente vai fazer uma introdução, um relato para vocês entenderem aí o que nós, professores, estávamos querendo, para vocês poderem tirar dúvidas por meio dos e-mails, tá bom? E aí a gente vai se organizar. Então, nesse primeiro mês, eu mandei para o primeiro uma folha, que nessa folha continham 3 vídeos, tá? Então, um vídeo era sobre o balé, ok? Então, sobre a história do balé clássico, que eles falavam basicamente do bairro da Bela Vista, o Teatro Sérgio Cardoso, e em especial eles fizeram uma entrevista com a São Paulo Companhia de Dança, tá bom? Ela teve sua fundação em 2008 e naquele vídeo era um vídeo de 10 anos do trabalho da São Paulo aqui em São Paulo, né? De balé clássico e contemporâneo. Então é uma companhia que ela fica sediada ali na Sala São Paulo, eles ensaiam, eles fazem todos os treinos deles, a rotina deles de preparação acontece ali na Sala São Paulo, ali no bairro da Luz, tá bom? Bom Retiro, Luz, ali naquele miolo. E aí, nesse caso, a apresentação deles foi lá no bairro da Bela Vista, no Teatro Sérgio Cardoso, tá bom? Mandei também para vocês um arquivo em PDF, tá? Que falava sobre a história do balé, sobre a introdução das óperas, as músicas clássicas do balé, a reforma da dança, a dança na Europa, como é que ela surgiu e como ela foi tendo toda essa evolução até chegarmos nos dias de hoje. Tudo bem? Então vamos lá. Tiago, por que o balé? E depois outras 2 modalidades com que vocês deveriam fazer uma analogia, comparar os prós, os contras, todas as partes positivas de uma arte com a outra e o que uma poderia influenciar ou negativar em cima da outra, tá? O balé foi escolhido por ser literalmente a base de qualquer uma delas. Então, seja a patinação artística ou seja a patinação no gelo, o balé acaba sendo a base, o centro de preparação de tudo isso, tá ok? Não adianta eu saber andar de patins se eu não tiver parte coreográfica, uma vez que é o que é analisado pelos jurados, pelos árbitros, literalmente o movimento, a leveza, a dança, o controle, o gesto, o motor e a precisão, o quanto eu consigo executar cada um dos movimentos ou obrigatórios ou inovadores da maneira mais perfeita possível. Então, no vídeo do balé, a Inês Bogea, que era diretora naquela época, ela vem com toda essa fala. O que é o balé, como qual é a preparação do atleta. A gente diz atleta, tá bom? Porque apesar da graciosidade, eles têm um nível de força e um controle motor que são coisas absurdas, tá? Tem até um estudo de 2014, 2015 mais ou menos, que eles compararam a impulsão de um bailarino clássico e o impacto quando ele aterrissa ao solo e a impulsão de um jogador de basquete.
e o quanto ele aterrissa. E aí, literalmente, chegaram à conclusão que os jogadores de basquete deveriam aprender, tá, com os bailarinos clássicos, tanto o fator da impulsão quanto a aterrissagem para minimizar o impacto nas articulações. Então, só para vocês entenderem onde e por que o balé foi inserido nessa primeira aula de vocês, tá ok? Tinha uma outra pesquisa também que ele traziam lutadores, tá, de MMA ou artes marciais mistas, tá, pancadaria literalmente, que faziam treinos de balé para complementarem o seu treino, a sua leveza nos movimentos, o gesto motor, a velocidade e explosão do bailarino, tá bom? Então não tem mais aquela questão de balé é só coisa de menina. Bom, tem muito marmanjo da pancadaria que é bruto, vocês falam, nossa, você é louco, você viu? Então, ele faz treino de balé para complementar, sim, a sua arte, a sua técnica, a sua suavidade, tudo bem? Então, não tem esse negócio de do menino ou da menina. Balé é uma modalidade que deve ser praticada e pode ser praticada por qualquer pessoa, tudo bem? Então, essa primeira situação. Então, no vídeo, a Inês traz para nós muito da disciplina do bailarino, o quanto ele é cobrado, a perfeição que ele precisa apresentar em cada um dos movimentos e o quanto isso é importante. Então ela até fala no vídeo, bom, se ela não tiver que fazer nenhuma correção, nosso bailarino sente falta, porque é muito difícil chegar na perfeição exata que eles precisam. Então é assim, o dedo não é assim, o dedo é assado, a mãozinha tem que estar organizada, esse giro, a cabeça, a postura. Então é muita coisa para se corrigir, então por isso que ele acabou sendo a base, tá bom? E aí eu vou falar com vocês rapidinho da patinação artística, tudo bem? É aquela patinação que é feita sobre aqueles patins com rodas, tá? Então literalmente não é aquele patins inline, tá? Que tem 4 rodas, uma na frente da outra. Essa aqui é aquele patins mais antigo, são 2 rodas na frente e 2 rodas atrás, com o freio na parte da frente, tá? Então é uma modalidade, ok? Digamos que de patinação alinhado com a dança, onde o que é analisado, eles têm alguns movimentos, tá? Que são obrigatórios, tá? Giros nos solos, piruetas, saltos, movimentos básicos de rotação. Então eles têm tudo isso que vem de um desenho coreográfico do balé, tudo bem? Então eles precisam fazer uma performance de balé sobre o patins, com toda leveza e graciosidade. Então ele pode ser disputado individual ou tem competições de duplas também, tá bom? Então é mais ou menos essa estrutura do balé, da patinação artística, tudo bem? E aí a gente vai ver que a patinação artística surge lá da patinação no gelo. Tiago, por que da patinação no gelo? A patinação no gelo, ela veio mais de uma questão de sobrevivência, tá? Lá na Europa, aqueles países muito gelados, quando chegava aquela tempestade de neve, aquelas coisas absurdas, aquelas temperaturas lá embaixo, era o meio deles se locomoverem, que eles começaram a se organizar por conta disso, tá bom? Então eles conseguiam se locomover de um local a outro, fazer as suas tarefas diárias em cima desse patins no gelo. E aí a partir disso foi se aprimorando tanto o tipo de patins quanto a criação dessa modalidade esportiva, desse esporte no gelo, tudo bem? Então aqui nasceu literalmente de uma questão de sobrevivência, tá? Aqui já veio decorrente desse outro aqui que é o do gelo, tá bom? E aí na atividade eu pedia para vocês literalmente comparar, que eu mandei 2 vídeos para vocês, um da Bruna Hurts, tá bom? Se eu não me engano do Pan-Americano, e aqui do Pan-Americano, das Olimpíadas de Inverno, tá ok? Que é a patinação no gelo da Alina Zagitova, tudo bem? Então eu pedi para vocês assistirem os 2 vídeos, entenderem a história do balé e a sua exigência, e aí sim fazer um comparativo entre os dois, entre as 2 modalidades que vocês puderam observar nos vídeos.
tá? Então deu para entender que tinha um pouquinho de discussão, tinha muita coisa. Então o que eu esperava de vocês é que vocês me dessem as características do balé, ok? Da patinação artística e da patinação no gelo. A partir de então que vocês conseguirem enxergar as dificuldades, Thiago, no gelo tem mais velocidade, ele desliza com mais facilidade. No entanto, o controle motor dela é muito mais difícil do que a patinação artística, porque ela está em cima de um patins, do qual as rodinhas elas trabalham de uma maneira simultânea, porém o controle parece ser um pouco mais difícil. Os movimentos, ambos tinham movimentos aéreos de giros e piruetas, ambos tinham relações de rotação dentro do próprio eixo, naquele eixo central, ambos tinham saltos e retomadas, ambos tinham movimento de velocidade e equilíbrio em um só dos pés, ou nos dois, ou aterrissando e caindo, tá? E um deles até, se eu não me engano, nesse vídeo aqui, aparece a situação de que ela tem uma queda, ok? Por conta da dificuldade. Qual é a graciosidade e onde o balé aparece nas duas? Ela é muito evidente nas duas. Nas roupas é evidente? Na finalização dos braços, os movimentos graciosos são evidentes? Não, Thiago, são muito evidentes essas questões. Então, eu queria um debate, tá? Uma conversa, vocês observando e trazendo esse ponto crítico. Quais são os pontos críticos? O que você enxergou? Qual o seu ponto de vista? Então, eu precisava que vocês assistissem, lessem o artigo do balé, tudo bem? Se organizassem com as duas estruturas. Eu ia precisar ir, voltar no vídeo algumas vezes, prestar atenção muitas vezes nos narradores dessas duas modalidades, tudo bem? Para aí sim vocês conseguirem ir para o papel e organizar o que eu pedi para vocês, tá? Que é literalmente trazer essa questão das duas modalidades. Então eu trouxe literalmente para vocês assim na primeira folha. Após ler os textos e assistir os vídeos, transcorra sobre as semelhanças e as diferenças dos dois esportes. Esses dois aqui, tá? Patinação artística e patinação no gelo. E aí era só isso que vocês precisavam organizar e trazer para mim. Mas olha quanta coisa a gente conseguiu falar, a gente conseguiu trazer para vocês de simplesmente um texto e 3 vídeos curtos, tá? Não foram vídeos muito longos. Tudo bem? Faz o seguinte para mim. A gente vai se organizar da seguinte maneira, tá? Façam as anotações de vocês sobre o vídeo. Se tiver alguma dúvida, me mande por e-mail, tá? E aí no dia estipulado, no horário estipulado, eu vou estar respondendo essas dúvidas para vocês. Tudo bem? Muito obrigado por terem acompanhado, tá bom? Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo. Valeu, beijos e abraços, turma. Obrigadão.